Olá, seja bem-vindo ao Valor Humano podcast da TV Medicina e Saúde. Você pode acompanhar os nossos conteúdos através do nosso canal no YouTube e também das plataformas de áudio Deezer, Spotify e também YouTube Music. Hoje eu converso com a Raquel Dreyer, que é nutricionista oncológica, especialista em segurança de alimentos, especialista em nutrição clínica, em nutrição oncológica pela Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, mestre em engenharia agrícola e doutor em bioquímica. Olha, que currículo, hein, Raquel? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, tudo bem, e você? Tudo jóia, tudo ótimo. Melhor agora. Raquel, a gente ainda está vivendo dias de campanha e conscientização do Março Azul Marinho, que é a prevenção do câncer coloretal, né? Então, é interessante a gente ouvir vários profissionais que colaboram, que trabalham em conjunto, né, numa tarefa multidisciplinar, aí, atendendo pacientes que têm esse diagnóstico. E você se especializou nessa área, mas na área da nutrição, que é muito interessante, acho que é o pilar para qualquer tratamento médico, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quando a gente fala em câncer, muitas dúvidas surgem sobre a alimentação, né? Como é que a nutrição pode influenciar a saúde do paciente, desde o diagnóstico até o tratamento? Eu costumo dizer, Soraya, que assim, a nutrição é um dos pilares fundamentais, porque realmente a gente consegue ajudar a deixar esse paciente preparado para tratar. Certo. Então, às vezes a gente tem pacientes que têm uma doença tratável, mas tem uma performance muito ruim. E muito disso, às vezes, é porque a própria doença dificulta para que esse paciente possa comer, às vezes ele tem algum sintoma aqui, diarreia, tem dor. Então, o nosso papel é ajudar por meio da alimentação e suplementação quando preciso, para que ele possa ficar bem, para que ele possa comer para tratar. E aí, uma vez que ele está em condições de tratar, a gente tem que lembrar que, por exemplo, quem faz quimioterapia, que é um tratamento muito usado na oncologia, é um paciente que vai ficar com a imunidade mais baixinha. Certo. Então, a nutrição também ajuda. Então, para que esse paciente fique bem, fique fortalecido, para poder fazer quimioterapia, para manejar sintomas. Então, realmente, assim, a gente trabalha em várias frentes, mas para que ele possa estar bem para tratar. Muito bem. Existem muitos mitos sobre a alimentação e sobre câncer, né? Quando a gente junta essas duas situações. Quais são os mais comuns que você encontra no dia a dia no consultório, assim, com relação aos seus pacientes? Toda semana me perguntam, o açúcar alimenta o câncer? Toda semana. E alimenta? Não. O que é verdade sobre isso? A célula do câncer, a tumoral, é uma célula que tem uma característica de replicação muito rápida. Então, como qualquer célula do nosso corpo, ela gasta energia para poder se multiplicar. E a energia celular vem do carboidrato, é o açúcar. Então, o que é verdade nesse contexto? Que a célula do câncer usa mais glicose que uma célula que não é do câncer. Certo. Mas isso não quer dizer que você deixar o paciente sem comer um carboidrato, que é o que vira o açúcar, vai deixar ele sem a doença. Porque a própria célula tumoral tem vários mecanismos de conseguir essa energia em outras fontes. Na massa muscular, na gordura. Então, não, açúcar não alimenta o câncer. Eu até falo para os pacientes no consultório que, assim, a regra de açúcar é a mesma para o paciente e para mim, e para você, e para qualquer pessoa. Em excesso, ele vai fazer mal para qualquer pessoa. Agora, um bolo de cenoura com uma cobertura de chocolate, um brigadeiro, eventualmente, não é pecado para ninguém, muito menos para esse paciente. Sem dúvida, esse é o maior mito que a gente sempre escuta no consultório. Além disso, tem a questão de que o leite inflama, que a carne vermelha não pode, em especial no Março Azul Marinho com o intestino, tem muito medo de comer carne vermelha, mas tudo isso realmente é mito. A carne vermelha a gente tem que comer com parcimônia, com cuidado, qualquer pessoa, na verdade, Qualquer né? pessoa. Até a gente fala que no contexto de prevenção do câncer, em especial do intestino, a gente limita a carne vermelha a 500 gramas por semana, de carne pronta, né? E aí eu falo, 3 almoços por semana. Mas com o preço que tá a carne no Brasil, eu acho que essa recomendação, Tá né, até fácil de tranquila, é verdade, né? Nem me fale, principalmente a tal da picanha, né? Você falou da questão dos mitos, mas tem também muitas pessoas que acabam aderindo junto ao tratamento, por exemplo, o uso de chás, de algumas folhas que dizem que curam, que ajudam. Como é que fica aí o papel da nutricionista quando se depara com esse tipo de sugestão do próprio paciente? Vou tomar o chá que me ensinaram lá. Como é que você lida com isso? Eu digo que chá é remédio, porque é remédio. Só que é um remédio natural.
E como a gente não precisa na farmácia comprar, porque no quintal a gente sempre tem, ninguém tem muito medo de usar. Mas para cada tipo de tratamento existem contraindicações. O mais comum que a gente escuta é o chá de graviola, da folha de graviola. E aí, qual que é o problema da graviola? A graviola ela pode ser tóxica para o fígado. Então, existem pacientes que às vezes tomam o chá e não falam pra gente, o que é muito importante. Eu sempre falo, nos contem tudo, não esconda nada. Pode ser um chá, pode ser uma vitamina que você está comprando. Eles contam? Contam. Às vezes demora um pouquinho, mas a gente vai... É claro, porque o paciente ele volta comigo várias vezes, né? Não vem uma vez e depois some. Cria um vínculo de confiança, Cria um vínculo, né? então a Precisa gente daquelas vai... informações. Exato. E aí, então, o chá é remédio e tem que ser utilizado. Um outro exemplo que eu sempre dou, camomila. Sabe camomila? Todo mundo tem em casa, é super comum. Mulheres com câncer de mama que fazem bloqueio hormonal com remédio chamado tamoxifeno, não pode tomar chá de camomila. Olha aí. Pelo simples fato de que esse chá inibe a ação de uma enzima que faz o remédio funcionar. Então, é um chá, a nossa região que mesmo coloca no chimarrão, a gente toma, né? Muito Porque usado. é digestivo. Tem que ter esse cuidado. Tem Se que ter torna cuidado. tóxico, né? Exato. Nessa situação. Lembrei da doutora Lilian, hepatologista, ela fala muito do cuidado com a toxicidade dos chás, né? E é muito verdade É isso. verdade. E os alimentos industrializados, Raquel, devem ser eliminados por completo da dieta ou um equilíbrio aí é possível? Eu costumo dizer evitados. O nunca ou não coma é muito forte para qualquer pessoa. Então, evite, obviamente, porque eles são ricos em açúcar, em sal, em aditivos químicos, né, que tem o seu papel negativo. Então, deixa para eventualidade, quando realmente não tiver um tempo de fazer lá um molhinho de tomate caseiro, então uso industrializado, mas deixa para bem de vez em quando. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a alimentação e o tratamento do câncer, né? A gente sabe que o paciente, ele passa por diferentes fases no processo todo do tratamento, né? Cirurgia, quimioterapia, alguns radioterapia. Como é que a nutrição deve ser ajustada em cada uma dessas fases? Você faz todo esse acompanhamento? Sim, eu digo que o meu papel é olhar para o tratamento que esse paciente faz. Então, vou te dar um exemplo. É muito comum a gente falar de paciente em quimioterapia que tem náuseas e vômitos. A regrinha básica para tratar esses sintomas são alimentos secos, gelados e azedos. Mas alguns tipos de quimioterapia você não pode orientar o gelado, porque ele aumenta uma questão que chama neuropatia, né? Que é uma sensibilidade, uns choquinhos. Certo. Então, veja que a regra geral, seco, azedo e gelado, eu não posso dar para todo paciente só porque ele faz químio. Então, eu olho para o tratamento que ele faz. E não é só assim, ele faz químio, tá? Qual químio que ele faz? Essa químio tem associação com alguma imunoterapia? É só quimioterapia mesmo? Então, a gente vai olhando para isso para ajustar e dizer, não, para você, né? Enfim, seu João, o que você precisa é A, B, C e D, para ti não faz falta. É de acordo com o tratamento que ele faz. É extremamente individualizado, Muito, personalizado. Precisa muito. ser, né? Precisa, como tudo, na verdade, né? Porque as pessoas são Como diferentes. tudo, Não só no exatamente. tratamento, mas no que ela gosta de comer, na rotina que ela tem em casa em relação à alimentação. Se ela tem ou não tem alguém para ajudar também em casa na questão de preparar o alimento. Ou se é um paciente que vai precisar, na semana entre uma quimio e outra, que ele tá melhorzinho, fazer as marmitinhas e congelar. Então, tudo isso eu tenho que olhar. Porque senão eu não consigo ser inteira para esse paciente, né? E eu preciso ser inteira. Raquel, no caso do câncer coloretal, que é o foco da campanha do Março Azul Marinho, né? Quais alimentos podem ajudar na prevenção e no suporte desse tratamento? Quando já tem o diagnóstico, já está em tratamento, o que geralmente você acaba prescrevendo ali, ou para que ele siga aquela dieta rica em quê, né? Ou não pode consumir o quê? Fala pra gente. Primeiro, assim, eu falo, no consultório hoje, 99% de que eu atendo são pacientes em tratamento. E a nutrição oncológica, ela também pode prevenir. Então, eu falo, eu vou ser plenamente feliz quando as pessoas tiverem essa consciência de procurar o atendimento para prevenção. Não só quando já está doente, não só para tratar, né? porque a prevenção é indolor, salva vidas, né? É mais barata. Então, assim, pensando em prevenção de câncer de intestino, o que a gente salienta? Consumo de embutidos. Salsicha, peito de peru, presunto, bacon, calabresa. Muita gente não consegue pensar num sanduíche se não for com pão, presunto e queijo. O queijo, ok, mas o presunto... E o peito de peru não é melhor também não, tá? Também tem esse mito. Porque todo mundo usa, porque é saudável. Mais saudável, não é. fit. É embutido igual. Olha aí, prestem atenção, gente. Então, os embutidos realmente deixar para eventualidade. Eu costumo brincar assim, vou comer uma feijoada. Né? Feijoada
Feijoada. Tem calabresa, paio, bacon, Não dá pra ser fake, Não né? dá pra ser uma meia feijoada. Então, beleza, eu vou comer feijoada. Mas não tenha na rotina esse sanduíche, né? Entenda outras formas de preparar um sanduichinho pra trocar isso. A carne vermelha, como a gente falou, essa questão de limitar o consumo a meio quilo por semana e não deixar de cuidar do que pode prevenir em relação a alimentos bons. Então, frutas, vegetais, folhosos. A recomendação é de pelo menos 400 gramas por dia. Aí eu te pergunto assim, você comeu hoje 3 frutas? Conseguiu comer, né? 3 vegetais. Vamos perguntar aqui, fazer uma enquete rápida? Vamos ver aqui. O Pedro, nosso jornalista, aqui, comeu 3 frutas hoje? 2. Você comeu 2. Quais frutas você comeu? Hoje de manhã eu comi um abacate e agora há pouco eu comi uma pera. Olha, gordura saudável, hein? Abacate E é o bom. Fernando, comeu 2 frutas, Fernando? Nenhuma. Eu também não comi nenhuma. Você comeu, Raquel? Eu comi 2 até agora. É, então você vai comer a terceira. Exato. Mas então, dá assim, tempo de comer 3 até a dá. noite, viu, Fernando? Até Mas a noite a entende gente que, come assim, 3 existe frutas. uma questão de rotina mesmo, de tentar entender que aquilo tem que ser prioridade. Legumes, frutas, Hábito, né? saladas, é hábito, é rotina. Então, a gente tem que entender. E não deixar de lembrar, né, Soraya, quando a gente fala em câncer de intestino, a relação do peso corporal. Isso é importante. Muito importante. O peso nunca foi uma questão de estética. Peso significa saúde. E quando a gente fala de peso, é desapegar daquele peso que a balança te dá. 80 quilos. Aquilo não é nada, tá? O que importa pra gente é saber quanto desse peso é gordura. Quanto dessa gordura é a gordura visceral que está entremeada aqui entre os órgãos, né? Quanto disso é massa muscular? E eu sempre brinco até com os meus alunos assim, gente, quando a prof formou há 20 anos atrás, pra gente, gordura naquela época era só um lugar de dispensa, guardava gordura. Não era nada além de uma dispensa de gordura. Hoje a gente sabe que esse mesmo tecido que é a gordura é metabolicamente muito ativo. Ele produz muitas substâncias neuroendócrinas e que aumenta o risco de vários tipos de câncer, incluindo o câncer de intestino. Então, não dá para descuidar dessa questão, porque às vezes, assim, tá cuidando da alimentação, mas escorregou ali, você é um falso magro, é aquela pessoa que pesa, faz o IMC, que as pessoas têm um apego no IMC, né? IMC é normal e você acha que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Então, não deixar de lembrar disso, porque tem uma relação muito importante com o câncer de intestino. E aquelas pessoas que têm uma história com o câncer, né? Por exemplo, eu perdi a minha mãe, ela teve câncer de intestino e, infelizmente, ela faleceu em decorrência da doença. 1 ano depois, o meu irmão mais velho foi diagnosticado com câncer de intestino. Isso porque, quando ela faleceu, toda a família correu tardiamente para fazer a colonoscopia. Então, eu sou um relato vivo disso, né? Na época, o Dr. Sagai, até posso citá-lo aqui, porque ele falou, olha, se a tua mãe teve câncer de intestino, há um risco muito grande de pessoas da família também terem, né? Então, todos nós corremos e fomos fazer pela primeira vez colonoscopia. E meu irmão estava com câncer em estágio avançado. E assintomático, né? E assintomático, porque o câncer de intestino não dá sinais. Quando ele dá sinais, você já está, né, numa situação extremamente difícil de reversão. Exato. E ele faleceu também. Jovem, né? Razoavelmente jovem. Então, eu tive 2 casos muito próximos, em menos de 1 ano, na família. E isso foi uma lição muito dura para todos nós. Hoje eu cuido muito, né? E eu posso falar, a gente precisa realmente cuidar antes que venha o diagnóstico. E o câncer de intestino é o único que pode ser prevenível, né? Que se você faz a colonoscopia, você aparece lá o pólipo, que em 10 anos, se não for diagnosticado, vira um câncer, né? Vai evoluir para um câncer e você vai retirar esse pólipo no próprio exame, gente. Exato. Então, não dá para pensar em não fazer, em não procurar um médico, não procurar um coloproctologista, né? Não cuidar desses exames. Eu bato muito nessa tecla, porque só quem perde alguém para o câncer de intestino, que é prevenível, sabe a dor que é. Você também sabe, né, Raquel? Sim, o meu pai faleceu aos 54 anos, né? Super saudável, novo. Nunca teve nada. E em questão de 3 meses, ele estava sendo operado numa cirurgia de emergência, porque ele rompeu o osso intestinal. Então, ele nunca teve sintoma de nada. Ele começou com cólica, distensão, uma perda de peso. Ele sumiu em questão de semanas, perdeu 10 quilos. E aí tinha um câncer avançado já. E é isso que a gente fala, assim, o câncer de intestino, por que ele é tão cruel? Porque ele não dá sinais. Ele não dói, você não sabe que tem. E às vezes você tá, sempre tive o intestino preso. E aí agora ficou um pouquinho mais preso. E você não dá atenção para aquilo.
Então, olhar para o teu intestino, né? Sempre foi preso, então, primeira coisa, não pode ser preso. A gente tem que evacuar com regularidade. Se tua vida sempre foi preso, vai no médico, vai no nutricionista, vai na fisiopélvica, alguma coisa errada tem. E se mudou, aí é mais um sinal. E outra coisa, assim, às vezes não é intestino preso, é diarreia, né? Então, ficar atento a essas questões, porque de fato são sinais que te mostram alguma coisa está errada. Não que vai ser câncer, mas pode ser. A gente precisa chamar atenção, né? Precisa. Raquel, vamos falar de suplementação agora, que eu acho bem interessante, né? Que algum tempo atrás a gente não tinha essas informações, né? Não. Em que situações a suplementação alimentar é indicada para o paciente oncológico? Olha, a gente tem hoje muitas coisas que a gente pode utilizar para deixar essa jornada um pouco mais leve. Então, a gente tem reforço imunológico a partir de beta-glucana, de lactoferrina, o própolis verde. Para aquele paciente, então, que vai fazer quimioterapia, que a gente sabe que é um tratamento que vai deixar a imunidade mais comprometida, a gente pode utilizar. A gente tem paciente com fadiga, né? Atende agora uma paciente com CA de mama, já pós-tratamento, super fadigada, enfim. Tem coenzima Q10 que a gente pode usar para esse momento pós-quimioterapia. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode usar, mas nem tudo cabe para todos. Por isso, assim, meu vizinho tá tomando whey. Todo mundo toma whey, né? Aí acha que todo mundo... Não, gente, tem paciente que não tem que tomar whey. Ou se tem que tomar, tem vários tipos de whey, então entender o que você precisa. Mas, de fato, a suplementação, quando bem indicada, ajuda esse paciente. Porque nem sempre é fácil comer, né? Pra gente que tá bem, né? Sentar e bater lá um PF é fácil. E pra quem não tá bem? Então, entender que tem formas de deixar isso mais leve também. Muito bem. E qual a mensagem, Raquel, que você poderia deixar aí para quem está nos vendo, nos ouvindo, né? Pacientes, familiares que estão passando por essa jornada e têm dúvidas sobre a nutrição ideal para esse período. Para esse período que eu quero acreditar que vai passar. Eu sempre costumo falar para os pacientes que câncer não é sentença. Eu recebo muitos pacientes, primeira consulta é sempre muito angustiante, porque a gente só escuta falar dos pacientes que não estão bem, dos que a gente perdeu, mas a gente que trabalha, eu trabalho há 15 anos só com câncer, então eu vivo de câncer há 15 anos. E a gente vê hoje, graças a Deus, muito mais paciente ficando bem. Que maravilha. Então, é importante que o paciente saiba que, claro, pode ser um trajeto difícil, podem haver dias não tão legais, mas a medicina evoluiu muito. A gente sabe hoje, enquanto nutrição, enquanto fisioterapia, enquanto toda a equipe multi, como amparar melhor o paciente para que ele possa tratar. Então, assim, faça a sua parte, né? E entregue essa jornada nas mãos de quem tem lá em cima e tem o controle de tudo. Exato. Né? E se for da vontade dele, vai dar certo. É isso né? aí. Mas não desista. Desistir não faz parte do nosso vocabulário. Muito bem, ótimo. Olha aí as palavras, então, da nutricionista oncológica Raquel Dreyer, a quem eu quero agradecer pela presença, pela participação, pelas informações, viu? Desejar aí um excelente fim de semana para você. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Ótimo, ótimo. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é muito simples, né? Vai lá, se inscreva, TV Medicina e Saúde no YouTube, e você vai ser notificado de novos vídeos como esse, com muitas informações que vão edificar a sua vida aí, a parte da saúde, sua e da sua família. A gente se encontra. Até mais!